Aleluia, glória a Deus, que bom podermos estar aqui para aprender. Eu penso assim, né, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, aprendendo com a palavra de Deus. Eu creio que todos nós, né, eu penso assim dessa forma, que quanto menos eu for ignorante em algumas áreas, sempre o maior beneficiado serei eu. Então, quando eu me exponho à palavra de Deus, sempre eu vou aprendendo mais e com isso eu vou crescendo, com isso eu vou avançando, com isso eu vou conquistando. E hoje eu quero ler um texto que se encontra no Salmo de número 30, versículo 4 e versículo 5, e diz o salmista: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. A alegria é certa. A alegria é certa. O choro pode durar uma noite, conforme a palavra diz, mas a alegria vem pela manhã. A alegria, ela vem pela manhã. Muitos de nós, né, lendo essa passagem, a gente pode até assumir, né, de uma forma errada, precipitada, que Deus ele é bom, mas que tem os seus acessos de ira conosco, de raiva com a gente, dependendo do meu comportamento certo ou errado, conforme diz o texto, porque ele diz aqui que a ira dele pode durar um instante, mas o seu favor dura a vida inteira. É isso que o salmista está falando. É verdade que Deus, se a gente for ver, ele já demonstrou a sua ira, né, para com a humanidade no longo da história. A gente pode ver, né, durante a história, desde Adão até hoje, teve momentos que Deus ficou irado, sim, com o seu povo, mas a palavra deixa bem claro que no Antigo Testamento ele agia, às vezes, de uma forma irada por causa de uma antiga aliança que dependia das pessoas fazerem primeiro para Deus poder fazer depois. Então a gente sabe que na palavra afirma que Deus é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Então ele não mudou. Ele não mudou de eternidade a eternidade, ele é o mesmo Deus, ele nunca muda, não tem variação. Jamais ele vai mudar. Agora, o que eu preciso entender é que a forma como ele se relaciona conosco, comigo, com você, nesse tempo, o tempo que nós estamos vivendo, na dispensação que a gente está vivendo, nesse tempo da graça, o tempo da nova aliança, mudou em relação à antiga aliança. Então, antes Deus dependia da obediência à lei para ele poder agir com benignidade. Ele se movia de acordo com as pessoas, como elas faziam, como elas conduziam a sua vida. Se ela conduzia de acordo com aquilo que a lei dizia, ele se manifestava benigno. Se ele conduzia a sua vida em desobediência, ele agia daquela forma, ou seja, né, e havia sim uma correção sobre a vida das pessoas. No entanto, a lei jamais teve o poder de mudar ou santificar uma pessoa. Nunca conseguiu isso. A lei não consegue mudar, não mudou lá atrás, não mudou na antiga dispensação, na antiga lei, como não muda nos nossos dias. A lei nunca teve o poder de mudar uma pessoa, de justificar uma pessoa, de transformar uma pessoa. Jamais. A lei era como um espelho que refletia, demonstrava e evidenciava o quê? Sempre as falhas da pessoa. É isso que a lei ela vinha, para mostrar a falha, mostrar o pecado, só que ela não mostrava a forma, não mostrava como mudar aquela situação. Ela dizia que o marido deveria, né, no caso, não adulterar, mas também não mostrava como ele tinha que amar a sua esposa. Diz para não adulterar, mas também não ensinava como amar. Enfim, colocava uma cerca, mas não mostrava verdadeiramente a solução para aquele problema. Então hoje, por causa da obra de Cristo Jesus na cruz, nós nos tornamos uma nova criação. Por causa de Cristo, somos uma nova criação. Então nós morremos, na verdade, estávamos mortos nos nossos pecados, ressuscitamos com Ele, e hoje somos santificados aos olhos de Deus. Pastor, santificado, santo, pastor, sim. Aos olhos de Deus, sim. Talvez aos olhos das pessoas eles não consigam ver dessa forma, mas Deus nos vê dessa forma porque é uma obra totalmente dele
em favor da nossa vida. Ele nos separa. Quando você ouve falar sobre a palavra santo, um santo, né, é uma pessoa separada para algo. Então, quem faz essa separação foi Deus. Então, Deus nos separou, mas nos separou para Ele. Ele nos separou para Ele. Ele nos tornou santos em Cristo Jesus. Ele nos separa para Ele. Então, uma obra dele em prol da nossa vida. Então, Deus, Ele só tem para nós o quê? Uma graça superabundante. E essa ira citada no Salmo, que assim, diz respeito, né, àquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Você sabe que se você ler Isaías 53, capítulo 53, 54, também vai falar que lá na cruz, toda a ira que Deus tinha sobre a humanidade por causa do pecado, não dos pecados, mas por causa da natureza pecaminosa, porque João Batista diz que eis o Cordeiro de Deus que vem e tira o pecado do mundo, quer dizer, ele está falando da natureza pecaminosa. Então a ira que Deus tinha sobre a humanidade por causa do pecado que Adão cometeu, essa ira toda que Deus tinha sobre a humanidade foi sobre Jesus. Por isso que ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz. Então nós temos paz porque a ira de Deus foi toda sobre Jesus Cristo. Então houve um momento de ira de Deus sobre a humanidade? Sim. Houve sim, mas não vai haver mais. Vai haver sim para as pessoas que não quiseram Cristo Jesus, que não receberam a Cristo, que não creram na obra de Jesus, para eles vai restar juízo. Mas para nós que confessamos a Cristo, não resta mais ira, porque a ira foi sobre Jesus. Então, ele recebeu a ira porque nós não íamos suportar a ira de Deus. Jesus, sim, ele suportou para que a gente viva uma vida de paz. Então, no momento que Jesus se entrega para morrer em nosso lugar, tomando sobre si os nossos pecados, Deus deposita sobre ele toda a ira dele e o abandona naquele momento. Então foi uma noite difícil, sombria, de muito choro e tristeza, mas quando Jesus venceu a morte, quando Jesus ressuscitou na manhã de domingo, ele garantiu que o favor de Deus sobre nós duraria quanto? A vida toda, uma vida toda. Todo o tempo que nós estivemos aqui na terra, como na eternidade. Durou uma noite, durou um momento, como diz o salmista, ainda que o choro possa durar o quê? Uma noite, mas a alegria vem de manhã. Ainda que os céus choraram, ainda que houve choro, houve lamento aqui na terra, mas durou até amanhã, porque na manhã de domingo Jesus ressuscitou. E ressuscitou para sempre. Não para morrer outra vez, mas para sempre. Então, saber que nós somos plenamente perdoados e é o que destrói a força do pecado na nossa vida. Se você entender, se nós entendemos que somos totalmente, plenamente perdoados, isso destrói a força que quer vir sobre as nossas vidas de nos levar a falhar. Eu devo reinar sobre as doenças, sobre a pobreza, sobre os pecados. Para isso eu preciso mudar a forma de pensar que eu devo conquistar tudo por merecimento, por obras. Não, eu preciso entender uma coisa, que eu tenho vida abundante, que eu tenho saúde, que eu tenho prosperidade, que eu tenho paz, que eu tenho perdão, que eu sou justificado, enfim. Todas essas coisas são por nenhuma obra minha. Não é por obra alguma que eu possa fazer, mas é por causa da graça que foi feita, a graça que foi derramada sobre mim, a graça que foi manifestada a favor de mim, porque se fosse por uma obra minha, já não seria graça. Então, eu preciso viver essa graça de Deus e é uma questão de eu crer, depositar minha fé em Cristo Jesus, na obra dele. Sim, na obra dele. Sabe que não é por nossos esforços, porque se fosse por um esforço meu, por uma obra minha, não seria por fé, seria lei. Então, lá na lei havia ira. Na graça existe a bondade, existe a fidelidade, existe o amor de Deus sobre a nossa vida, porque tudo o que nós temos foi conquistado, foi Cristo que conquistou por nós. Então, eu desafio você, né, meu amado, minha amada, né, creia dessa forma, creia que ainda que o choro dure. Então, pastor, não tem problema em chorar? Não tem problema, talvez você esteja passando um momento difícil, talvez você esteja passando um momento de dificuldade, mas o que eu quero que você ouça é isso.
que ainda que dure uma noite, mas a certeza que a alegria vem pela manhã. Ou seja, pode durar uma noite, não quer dizer que vai durar uma noite. Porque essa situação que você está vivendo pode ser que daqui a 5 minutos já não exista mais. Daqui a 1 hora não exista mais. Talvez você chorou até então, mas de repente você está ouvindo essa palavra e Deus vem com o poder dele agora e acaba com essa situação. Então pode durar uma noite, ou seja, pode, não quer dizer que vá durar, pode. Então, mas a alegria, a certeza de coisas grandes, coisas maiores, extraordinárias, da manifestação do poder de Deus vem. E vem, e já veio, através de Cristo, já veio. Basta você tomar pela fé aquilo que te é direito. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo maravilhoso que nós estamos vivendo, um tempo da graça, o tempo do favor derramado sobre as nossas vidas, que não é mais por obras, não é por mérito, mas, Pai, apesar dos nossos deméritos, é tudo graça do Senhor através de Cristo Jesus em favor da nossa vida. Obrigado porque, Pai, o Senhor não tem ira, o Senhor não é um Deus irado, o Senhor não é um Pai que tem ira por nós, Pai, mas é um Deus de amor, porque o Senhor é amor. E esse amor já tem sido derramado no nosso coração. O Senhor nos ama e isso é que nos importa. O Senhor nos ama, o Senhor não está pronto para nos condenar, o Senhor não está pronto para nos matar, para nos destruir, para nos punir, mas pelo contrário, Pai, o Senhor fez tudo isso em Cristo Jesus para que a gente viva a vida que o Senhor tem para nós vivermos, uma vida de paz, de alegria, uma vida abundante, uma vida prazerosa, uma vida que satisfaz, uma vida que dá prazer, uma vida verdadeira, Papai. E por isso eu te louvo, te agradeço, pelo meu amado, minha amada que ouve que essa mensagem, que vive essa mensagem, que recebe essa mensagem, Papai, e eu declaro, ainda que o choro possa durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e essa alegria já é realidade na sua vida, nessa vida, porque Cristo já ressuscitou, e Ele ressuscitou, e Ele está vivo e vive em nós e através de nós. Por isso eu te louvo, por isso eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Sou grato a Deus porque você é um privilegiado, uma privilegiada de receber um pão sagrado, receber um alimento fresco, um alimento transformador como essa mensagem. Viva e usufrua do melhor de Deus para você. Permaneçam abençoados. Um forte abraço. Compartilhe essa mensagem para a honra e para a glória de Deus.